A caminho das legislativas de 30 de janeiro, já a seguir na RTP, João Coutinho de Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal. Muito boa noite. A Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado para a Assembleia da República nas últimas eleições. João Coutinho de Figueiredo assumiu esse lugar, que acumula desde dezembro de 2019 com o cargo de presidente do partido. Neste espaço, Legislativas 22, ele é hoje o meu convidado. João Coutinho de Figueiredo, muito obrigado por estar na RTP. Obrigado, sou eu. A Iniciativa Liberal tem-se distinguido por uma campanha de cartazes com muito impacto e originalidade, a par de uma presença forte nas redes sociais. Mas, para além disso, não é muito visível. Ainda é um partido de bolha. Não, eu acho que já não somos um partido de bolha, embora gostássemos de facto de ter mais visibilidade e em parte é isso que estamos aqui a fazer também, e devo dizer que ao longo do tempo temos sentido, penso também por mérito nosso e das propostas coerentes que temos posto em cima na agenda nacional, temos sentido maior interesse da comunicação social por aquilo que a Iniciativa Liberal é e aquilo que a Iniciativa Liberal propõe. E, portanto, há um espaço grande de notoriedade que podemos conquistar, não negamos, mas isso também significa que temos muito mais potencial de crescimento do que outros que já são conhecidos. Ao longo dos últimos 2 anos como deputado na Assembleia da República, que diferença há que fez a presença de um deputado liberal no Parlamento? Bom, se calhar não sou a pessoa a quem fica melhor dizer, mas eu tenho a certeza de duas coisas. Que nunca como hoje se falou tanto de liberalismo, e nomeadamente das diferenças programáticas que separam os liberais dos socialistas e de outras forças que defendem uma participação grande do Estado. E, por outro lado, que haveria temas que nunca teriam estado na agenda se não fosse a Iniciativa Liberal. O tema da discussão da taxa única do imposto sobre pessoas singulares, o tema da não intervenção na TAP, o tema do cartão do adepto, o tema dos direitos digitais, dos direitos humanos na era digital, o famoso artigo 6º. Portanto, houve uma série de temas que, se não fosse a Iniciativa Liberal de ter assumido os gastos desse tema, não teriam estado na agenda e não teriam tido o destaque que tiveram e o desenlace que tiveram, que todos eles acabaram por conduzir a uma consciencialização maior das pessoas relativamente ao que estava em causa e, em muitos casos, com um ganho de causa para a Iniciativa Liberal. Acha que em Portugal ser liberal ainda é uma palavra que tem algum peso negativo, alguma conotação negativa, sobretudo em função daquilo que foi o período da Troika e o chamado neoliberalismo? Acho que sim, por 2 motivos. Porque há partidos a quem interessa que isso seja assim e que fazem tudo para colar a Iniciativa Liberal a posições que têm pouco de liberal, tal como nós o entendemos, e nomeadamente esse período de intervenção financeira, um período que, recordo, ocorre depois de uma bancarrota provocada por desmandos financeiros de governos do Partido Socialista e durante a qual, exatamente por requisitos dessa assistência financeira, Portugal teve que proceder a um dos mais brutais aumentos de impostos de sempre. E quem conhece a Iniciativa Liberal saberá que nós nunca teríamos estado do lado dessa solução. E agora estamos em caminho das legislativas de janeiro. Qual é a expectativa que têm? Têm alguma fasquia em termos, por exemplo, do número de deputados que consideram que é provável alcançarem nestas eleições? Eu vou arriscar aqui uma coisa que em política não se faz, que é dizer um objetivo muito claro. Nós queremos atingir 5 deputados. 5 deputados. Mas digo-lhe como é que lá chegamos, porque sendo um partido recente e não tendo o histórico para poder fazer essas referências com tanto rigor... 5 vezes mais. É um objetivo ambicioso. Sim, por um lado é ambicioso e é assim que nós gostamos de funcionar. E temos, pela natureza do nosso eleitorado, que é um eleitorado que muitas vezes vota pela primeira vez, que, em relação ao qual não há, como eu disse, histórico e é difícil fazer projeções, temos aqui um intervalo de variação possível grande. Portanto, eu diria entre 3 e 7... Mas não chegou aos 5? Não, exatamente. Em 3 e 7, nenhum deles me surpreenderia por aí além. E, portanto, vamos para o ponto central, que são 5 deputados. Como disse, é 5 vezes o que temos hoje. E representaria crescer em termos de votos, provavelmente algo como 4 vezes aquilo que tivemos em 2019. Portanto, dentro de um partido que é conhecido, que não usa populismos para ter destaque, que não gosta de protagonismos excessivos, que não é um partido estridente, acho que é uma evolução absolutamente notável. Mais uma vez, se calhar não serei a melhor pessoa e não me fica particularmente bem dizer isto, mas eu já lhe chamei um fenómeno político. João Coutinho de Figueiredo tem campanhas muito, eu não diria agressivas, mas muito exuberantes. Mas acabou de dizer que era uma bolha.
E, portanto, nós sabemos que Sim, são no sentido é que impactantes. funciona muito nas redes sociais, não é? Correto, mas Que é uma forma moderna de comunicação, não temos tido não é uma ocasião crítica. e espero que agora isso O problema mude. é quando se limita a ser apenas isso, não é? Não é apenas isso, e as autárquicas mostrou, por exemplo, um tipo de implantação bastante diversificado e não só já nas áreas urbanas e não só já nas áreas litorais. E acabou de dizer que nós tínhamos essa implantação, temos de facto essa implantação nas redes sociais e numa comunicação bastante impactante, mas não temos tido a comunicação social de massas para nos amplificar a mensagem. Espero que isso vá mudar, certamente mudará durante esta campanha de 2022 e tenho a certeza que isso nos trará bons resultados. E é a partir disso que tem essa expectativa dos 5 deputados? Também. Muito bem. Relativamente ao cenário pós-30 de janeiro, não sei se o João Coutinho de Figueiredo receia que tudo fique na mesma ou se acredita que há uma chance do campo político do centro-direita poderem ter maioria nestas eleições. Bom, do que depender de nós, terá chance com certeza. Ou seja, já disse o crescimento que esperamos ter e, portanto, se outros partidos forem capazes de mostrar a alternativa em relação àquilo que tem sido a governação, não só desses últimos 6 anos, mas em bom rigor dos últimos 20 ou 25, em que a natureza estatizante e coletivizante das medidas tem sido a norma, se os partidos que não são socialistas nem de esquerda conseguirem mostrar que são verdadeiramente alternativa ao PS, não tenho dúvida que há aí uma oportunidade. Nós faremos parte da construção dessa alternativa, se a aritmética eleitoral na noite do dia 30 assim o permitir. Nós faremos a nossa parte e esperamos que os outros façam as deles. Sempre que se fala nesse cenário pós-eleitoral, dá-se por adquirido, no caso de haver uma maioria do campo político do centro-direita, que a Iniciativa Liberal estará nessa solução. Isto é mesmo assim? Ou a Iniciativa Liberal tem condições Deixa-me para... sublinhar primeiro que é muito interessante que agora dá-se por adquirido que nós estamos. Aqui até há poucos meses, ou até há um ano atrás, se calhar nós nem contávamos para esse campeonato. Sim, portanto, era um deputado. É também um atestado da qualidade do trabalho político que tem sido feito, que temos credibilidade e as pessoas reconhecem que trazemos ao exercício da política uma certa frescura e uma certa energia que já falta aos partidos tradicionais. Mas a minha pergunta é no sentido de saber se, na verdade, isso é mesmo assim, é um dado adquirido. Se houver um governo do PSD, a Iniciativa Liberal lá estará para apoiar, um governo liderado pelo PSD, ou haverá condições e haverá uma negociação para que isso possa acontecer? Vamos ser claros. O que para nós é importante e politicamente assumimos é que se houver a tal aritmética eleitoral que permita uma solução à direita do Partido Socialista, nós estaremos disponíveis para conversar. Quem conversa precisa ter do outro lado idêntica abertura. Portanto, também é uma pergunta que tem que ser feita ao PSD. O PSD já disse que sim. O Dr. Rui Rio já deu essa abertura. E depois do resultado dessas conversas e também da força eleitoral de cada uma das forças é que resulta uma solução alternativa. É que virá ditar o peso das exigências e o grau de participação. E também o formato, porque não nos parece razoável que um partido que não tenha força suficiente para conseguir fazer vingar boa parte das suas políticas integre um governo. E o João Coutinho de Figueiredo já foi muito claro relativamente a uma possibilidade do Chega fazer parte dessa solução. Não é? Descarta completamente. Descarto completamente. E por que razão? Há muitíssimas razões. Eu nem gosto muito de falar nisso. Já disse uma vez que só falaria nisso uma vez, mas já fui obrigado a quebrar essa intenção várias vezes. Há um conjunto de motivos, o principal dos quais é que... Chega a um partido que está nesta competição, não pode ser excluído. Há uma coisa que as pessoas têm que entender, o Chega não é um partido que tenha qualquer costela liberal. Qualquer. E, portanto, para nós que queremos construir um Portugal mais liberal, não faz parte dos nossos parceiros. Depois, tem uma forma de fazer política que nos desagrada profundamente, estridente, histriónica, messiânica, populista, não gostamos absolutamente nada disso, com tendências xenófobas com demasiada frequência, e não é um partido confiável com o qual se possam fazer acordos que venham a ser cumpridos, como vários episódios ao longo do passado recente têm demonstrado. O CDS tem defendido que seria útil haver uma coligação pré-eleitoral, sobretudo eu julgo que no sentido de poder conquistar, multiplicar, digamos, a força do voto através do método de Hondt. Qual é a sua posição sobre isso? Acha que devia haver uma frente envolvendo os 3 partidos ou não? Eu percebo o interesse do CDS, mas esse não é o interesse da iniciativa. Acho que sim. Sobrevivência. Provavelmente, mas sobretudo a Iniciativa Liberal não acha que um partido que vai fazer agora 4 anos tenha vantagem em diluir a sua mensagem
numa coligação nesta fase da sua existência. Mais, achamos que um dos problemas do sistema partidário português, e que era um problema que se tornaria ainda pior se houvesse tentações para fazer um bloco central, é que as escolhas que os eleitores fazem quando vão às urnas não são suficientemente claras. Ou seja, eu acredito muito mais na solidez de uma solução em que os partidos vão sozinhos às urnas e são claros relativamente à sociedade que defendem e às propostas que querem pôr em cima da mesa, como aconteceu recentemente na Alemanha, um país que dá a dar mostras de enorme maturidade democrática, permitindo negociações e acordos entre partidos de matriz diferente. Em Portugal temos que começar a aprender a fazer o mesmo. A nossa democracia não pode viver neste permanente alternância entre dois partidos que muitas vezes se confundem e que têm uma forma de fazer política que às vezes pouco se distingue. Portanto, acho muito mais saudável e útil irmos a eleições sozinhos, ser claros relativamente ao que defendemos, deixar os portugueses escolher e, em função da força relativa de cada força, sentarmos à mesa e colaborarmos, negociarmos aquilo que for possível negociar. Portanto, tudo o que é relevante deve ser deixado para depois de 30 de janeiro e, em função dos resultados, tomar as decisões nessa altura. Eu acho que a clareza com que nos apresentamos aos eleitores também é a clareza com que nos apresentamos a potenciais parceiros. Portanto, será a mesma coisa, pelo menos do nosso lado, não vamos dizer uma coisa em campanha diferente daquela que diríamos numa mesa de negociações. João Coutinho de Figueiredo, uma das bandeiras principais da Iniciativa Liberal é a redução de impostos. Que impostos e em que pretendem baixar e em que valores? Muito bem. Uma correção não é só uma questão de desagravamento fiscal, é também uma questão de simplificação fiscal. Do atual modelo? Sim, porque uma máquina fiscal demasiado complexa e um sistema fiscal demasiado complexo tem ele próprio um custo. E tem um custo não só da administração da máquina, que é pesadíssima em Portugal, mas também da capacidade de ser entendível, especialmente na componente do imposto sobre empresas, quando se tenta captar investimento estrangeiro. E, portanto, eu devo dizer que nós, desde que entramos no Parlamento, sempre privilegiámos uma redução do IRS antes de redução do IRC. Neste momento, achamos que o IRC é tão importante como o IRS, porque o que a pandemia veio fazer foi descapitalizar, ou seja, fazer as empresas gastarem boas parte das reservas, das poucas reservas que, em alguns casos, elas tinham, para fazer face a este período muito difícil. E, portanto, nas nossas propostas eleitorais, e se tivéssemos chegado ao fim da discussão orçamental, as nossas propostas de desagravamento do IRC teriam sido tantas ou tão profundas como as de desagravamento do IRS. E para que valores? Para nós termos uma noção. Em ambos, sabendo que a reforma fiscal é profunda e deve ser profunda, estamos a falar de evoluções graduais. Portanto, não é passar para um sistema de taxa única de IRS. É um choque fiscal no sentido em que ele deve ser ambicioso, mas não deve ser conseguido num único exercício. Exatamente. Mas o objetivo é chegar a que valor? Por exemplo, em termos de IRS? Nós gostaríamos que a carga fiscal global de Portugal não ultrapassasse 28% nos próximos 4 anos. Isso implicaria... Para empresas e... Global, da economia. E depois aqui podemos discutir qual é a prioridade que damos. Neste momento, como digo, as empresas precisam muito de recapitalizar, precisam muito de poder voltar a investir e não podem ter uma estrutura financeira desequilibrada, precisam muito de poder voltar a criar emprego, especialmente emprego daquele que seja efetivamente bem remunerado. E, portanto, nós já dissemos relativamente à taxa única de IRS que gostaríamos que houvesse uma taxa única de 15% e que passaria por um modelo intermédio de duas taxas, uma de 15%, outra de 27,5% a partir de 70 mil euros, com deduções fiscais. Portanto, é um imposto que continua a ser progressivo, mas obviamente muito menos progressivo daquilo que temos hoje. E isso é algo que pode custar entre 2 a 3 mil milhões de euros, que é uma fração daquilo que, por exemplo, se vai gastar na TAP. Propósito eu respondo sempre com toda a abertura ao custo das nossas propostas de desagravamento fiscal e peço sempre à comunicação social e a todos os interessados que façam a mesma pergunta, ao invés, quando estão a falar de gastar mais dinheiro. Que perguntem quais são os impostos, então, que vão aumentar para financiar esses gastos acrescidos. Uma outra área do programa da Iniciativa Liberal é a privatização de empresas públicas que operem em ambiente concorrencial. Que empresas, exatamente? Bom, neste momento estamos a falar sobretudo da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e da RTP. São essas três empresas. E quais são as razões, de fundo, que, do vosso ponto de vista, justificam que sejam privatizadas? É porque, ao contrário, mais uma vez, a pergunta deve ser posta, é porque é que o Estado há de ter uma televisão, porque é que o Estado há de ter uma companhia aérea, porque é que o Estado há de ter um banco. A Caixa Geral de Depósitos é um bom exemplo e é provavelmente a maior destas três empresas que eu estou aqui a referir do ponto de vista de valorização. A Caixa Geral de Depósitos, como todos sabemos, teve problemas sérios, muito sérios, há cerca de 6 anos atrás. Levou uma injeção de dinheiro dos contribuintes de cerca de 5 mil milhões de euros e só conseguiu recuperar num processo muitíssimo bem executado por parte da atual administração da Caixa, porque se comportou exatamente como se comportaria um banco privado. Do vosso ponto de vista, o Estado não deve ter bancos, não deve ter participação nos bancos. Não há nenhum motivo porquê.
A menos que me venham dizer que o Estado vai influenciar as decisões dos bancos. E então aí temos um problema muito maior. De influenciar em que sentido? No sentido, e agora vou aqui abrir aspas, do interesse nacional. Nós sabemos que foi parte desse interesse nacional e das influências do Governo nas decisões da Caixa Geral de Depósitos que conduziu ao buraco financeiro que os portugueses tiveram que tapar na Caixa. E, portanto, não há motivo nenhum. Mas repare que isto não tem a ver com o facto de eu achar que a gestão privada é sempre melhor que a gestão pública. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer é que se a gestão privada tiver um problema, esse problema deve ficar nos privados. Portanto, os liberais não só defendem que as empresas não devem pertencer ao Estado, como defendem que o Estado não deve fazer os famosos resgates de empresas no caso da TAP, que é uma situação particular, do seu ponto de vista, o que é que deve ser feito neste momento? Tendo em conta que a empresa foi privatizada, depois foi renacionalizada, agora está nesta situação, nesta indefinição, enquanto a Comissão Europeia não decidir se de facto as ajudas do Estado são ou não legais, essa decisão deve estar iminente. Neste momento, neste cenário, qual é, do vosso ponto de vista, a melhor solução e a melhor saída para a TAP? Nós, desde o princípio, dissemos que não deveria ter entrado um único euro de dinheiro dos contribuintes na TAP sem saber exatamente como é que o Estado iria sair dessa posição em que se colocou. E não foi isso que aconteceu. E, portanto, estamos um ano e meio depois da entrada dos primeiros 1.200 milhões de euros na TAP, sem saber exatamente o que é que vai acontecer à companhia. Parece que agora há alguns interessados, e aqui chama a atenção para o facto de um dos interessados, por exemplo, a Lufthansa, ter conseguido, antes do tempo, devolver o apoio financeiro que também recebeu do Estado alemão. Lá está, uma operação bem feita em que eles rapidamente conseguiram devolver o dinheiro e voltaram a ser donos das suas próprias decisões. E a Lufthansa ficou livre de fazer associações, inclusivamente aquisições, de empresas como a TAP. Portanto, conhecendo o atual estado da TAP, das rotas que mantém, do hub que detém em Lisboa, da frota que vai manter, há um conjunto limitado de interessados em ficar com parte do capital da TAP. E, portanto, é absolutamente crucial saber que interessados são esses, porque a companhia não... E vender o mais rapidamente possível? O mais rapidamente possível. João Coutinho de Figueiredo, um argumento que floresceu nos últimos 2 anos em função da pandemia foi a ideia de que, nos momentos difíceis, é o Estado que está cá para defender os cidadãos, como, por exemplo, aquilo que aconteceu no Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, que teve que responder a esta emergência pandémica. Este argumento tem algum fundamento do seu ponto de vista que, de facto, venha questionar a ideologia liberal? Isso foi uma tentativa da propaganda do PS dizer que até os liberais precisam do Estado quando chegam a um aperto. É ao contrário. Os liberais defendem que o Estado existe exatamente para evitar que haja situações extremas que possam causar dificuldades às pessoas quando elas são completamente inesperadas e inevitáveis. É o caso de uma pandemia, como seria o caso de uma calamidade. É para isso, é das poucas coisas para que efetivamente o Estado serve. Portanto, dizerem que os liberais são menos liberais por defenderem que o dinheiro que as pessoas ao longo dos tempos em impostos entregaram ao Estado possa ser devolvido às pessoas numa situação de emergência, é a mesma coisa que eu dizer que o PS e os outros partidos que apoiaram as medidas restritivas passaram a ser autoritários porque fecharam fronteiras ou obrigaram as pessoas a ficar em casa. Portanto, em estados como aquele que vivemos durante os momentos mais acesos da pandemia, defender medidas excepcionais não altera a natureza e a convicção dos partidos. Espero eu que ninguém nos venha acusar de dizer que o Partido Socialista passou a ser um partido autoritário porque também tomou medidas altamente gravosas das liberdades das pessoas. Portanto, não, o Estado serve exatamente para poder responder às necessidades extremas das pessoas em caso de emergência e, nomeadamente, usar o dinheiro que não é do Estado, é das pessoas, que está à guarda do Estado exatamente para estas emergências. A propósito da pandemia, o Primeiro-Ministro tem admitido que, face à evolução dos números que estamos a assistir de novas infecções, mais internamentos, poderá haver uma necessidade de mais restrições até ao Natal. A Iniciativa Liberal admitiria estar ao lado do Governo nessa decisão de maior Nós sempre temos tomado as nossas posições, que acho que se reconhece que são coerentes e corajosas, em função dos dados. Portanto, eu não vou falar de quais são as medidas que fazem sentido daqui a 3 semanas, desconhecendo como é que vamos estar daqui a 3 semanas. Não. O que eu digo é uma coisa mais séria e mais profunda e peço que os espectadores percebam bem o que eu vou tentar dizer. Acho que estamos a enfocar demasiado os nossos esforços, sejam eles sanitários, sejam eles económicos, sejam eles de atenção, ao combate à Covid. Nestas alturas do ano, no inverno, morrem em Portugal mais de 300 pessoas por dia. Provavelmente mais, porque há muitas patologias que ficaram em situação pior do que estavam quando não havia pandemia. E todos os telejornais abrem com várias notícias e muitos minutos a discutir 5 ou 6% deste número. E a pergunta que eu faço é que atenção está a ser dada aos outros 95% de mortos todos os dias?
Uma outra questão... E permita-me que isto é muito importante. Portanto, por um lado, estamos a ignorar outros problemas que o Sistema Nacional de Saúde tem e, ao contrário do que disse há pouco, não respondeu particularmente bem. Só respondeu como respondeu porque deixou de tratar tudo o resto. Segundo, temos uma epidemia de saúde mental e de problemas de saúde mental que está latente, não é tão visível e por isso não é tratada, também não tem a tal atenção que merecia e que no futuro, e não muito longínquo, vamos pagar fortemente por ela e é um drama, é uma outra epidemia. Dizem os estudos do INSA recentemente conhecidos, mais de metade dos jovens têm manifestado problemas de saúde mental de um tipo ou de outro nos tempos mais recentes. São problemas que se manifestam no longo tempo. E o terceiro também se vai manifestar ao longo do tempo. É os problemas económicos que estamos a gerar com este confinamento, desconfinamento, que vão produzir também não só sofrimento humano, mas também patologias e alguns óbitos humanos por via dos problemas económicos que está a gerar. Uma pergunta muito rápida para uma resposta de sim ou não. Ontem a Presidente da Comissão Europeia sugeriu aos países que discutissem a possibilidade de tornar a vacinação obrigatória. A sua resposta é não. Era o tempo que nós tínhamos para esta entrevista. Muito obrigado por ter participado neste espaço Legislativas 22. João Coutinho de Figueiredo, Presidente e líder da Iniciativa Liberal. A todos, muito obrigado. Boa noite. E agora a análise com o diretor adjunto do Público, David Pontes. Boa noite, David. Obrigada por estares connosco. Boa noite. O que é que destacas desta entrevista de João Coutinho de Figueiredo? A capacidade de clareza sempre do João Coutinho Figueiredo, ou seja, é um partido pequeno, mas que tem ideias bem preparadas e bem fixas. A ideia de que estão apostados num crescimento forte, 5 deputados ou até 7, como ele dizia, é uma ideia forte, é uma ideia clara sobre aquilo que são as potencialidades do partido. O facto de ser um partido que fala muito para os jovens, ele próprio disse, falou do eleitorado que vota pela primeira vez e que tem a crença que neste momento não se restringe às áreas urbanas, ou seja, que tem um crescimento para além daquele voto de protesto urbano. Depois, aquilo que é claro na mensagem política da Iniciativa Liberal, uma fixação no excesso de Estado que a sociedade portuguesa está e que procura encontrar junto de um público que não se percebe muito bem, às vezes, o que é, porque falta defini-lo e falta crescer e falta tempo, e ele diz isso com clareza e sem grande problema em relação a isso, sem pressa. Acho que em relação a outras forças políticas mais pequenas, é isso que eu destaco sempre da ação da Iniciativa Liberal, a ideia de que tem um caminho a fazer, não é um caminho fácil. Portugal nunca foi propriamente, nunca teve um eleitorado muito propenso a grandes soluções liberais, mesmo quando por momentos, nomeadamente à direita, essa pareceu ser a solução mais clara, mas a ideia de que a Iniciativa Liberal está aqui, faz o seu caminho com tempo e com pausa e que aposta já nestas novas legislativas, e eu até diria que olhando para aquilo que foi o resultado das eleições no PSD, tem razões para o fazer, ou seja, alguma esperança num crescimento que só depois, e isso também é importante nesta mensagem de serena, só depois então se irá discutir ou irão discutir, conforme os resultados, qual poderá ser a sua participação numa possível solução governativa. Mas acreditas então que este objetivo de 5 deputados é possível de alcançar para a Iniciativa Liberal? Eu julgo que sim, nós temos que olhar para aquilo que é o eleitorado e para aquilo que é as áreas onde se mexe, onde está sempre muito em jogo, seja o Porto, seja Lisboa, seja os grandes centros urbanos, e por isso eles têm aqui alguma capacidade. Quando eu falava há bocadinho do PSD, era evidente que Rangel tinha uma mensagem mais afinada com aquilo que era o eleitorado da Iniciativa, ao não ter ganho Rangel e ter ganho Rio, que continua a fazer a sua tónica de concentração ao centro, deixa de alguma forma, se quisermos, um pouco à sua direita desprotegida, e a Iniciativa Liberal tem propostas para isso. Além do mais, será favorecido por aquilo que, pelo menos a indicar pelas sondagens, tem vindo a acontecer, algum desvanecimento do próprio CDS, que ocupava normalmente o tipo de propostas que a Iniciativa Liberal vem agora fazer. E por isso não me custava acreditar, não sei se serão 5, serão 7, serão 3, como ele próprio também admitiu, mas julgo que o crescimento na Iniciativa Liberal
pode ser claro, até porque muitas das propostas que eles fazem são atraentes para um determinado voto de protesto urbano e ainda não passaram pelo crivo da realidade. O crivo da realidade é depois ter que explicar aos portugueses, por exemplo, como ele tenta fazer, se pagarem menos impostos, como é que vamos resolver uma série de problemas que não são os da TAP, são obviamente os da Segurança Social, os dos fundos de desemprego, todo o apoio social que é dado. Ora, sobre isso, porventura, os liberais terão uma ideia de um Estado menos apoiado, mas isso tem custos a prazo. E eu diria que algumas das propostas da Iniciativa Liberal, quando passarem pelo teste da realidade, poderão ser menos atraentes para um eleitorado, para algum do seu eleitorado. Mas para já, até pelo efeito de novidade, por tudo aquilo que se tem passado de fracionamento à direita, a Iniciativa Liberal tem capacidade para crescer. Houve aqui também algumas palavras duras para o Chega, dizer que é um partido, o Iniciativa Liberal, que não usa populismos para ter destaque, dizer que o Chega é um partido que não é confiável, que roça a xenofobia. Acreditas que estes dois partidos disputam eleitores ou são muito diferentes? Isto para te perguntar pelas palavras usadas por João Coutinho de Figueiredo para falar de André Ventura e do Chega. Não, claramente a marcação aí de uma fronteira que nem sempre, por exemplo, o PSD, que tem mais responsabilidade, tem sido capaz de fazer. Em alguns países, como nós sabemos, há uma espécie de círculo sanitário em relação a partidos que representam os valores que o Chega representa. Isso não tem sido possível, se quisermos, nomeadamente por aquilo que o PSD permitiu que acontecesse nos Açores, mas a Iniciativa Liberal aí marca a sua diferença. É evidente que à esquerda muitas vezes tendem ou tentam arrumar os dois no mesmo caixa, e eu julgo que não. Eu julgo que estamos a falar de gente muito diferente. Ser liberal é ser, de facto, a favor de uma série de coisas que não estão, julgo eu, na cabeça nem nos propósitos do Chega. E eu julgo que isso faz bem à democracia, haver esta diferença e esta clareza de propósitos de Coutinho Figueiredo em relação a alguém que pode entrar na equação de poder se viéssemos a ter, por exemplo... Dás nota positiva a esta entrevista? Dou nota positiva, ele é sempre muito bem preparado e a Iniciativa Liberal tem bons quadros e mostra-se como uma força de futuro. Parece-me que a nota é positiva, claramente. David Pontes, muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite e até breve. Até breve.